Seja bem-vindo a todos que estão aqui no canal do Pioneiro. Hoje temos mais uma entrevista que vocês amam entrevista, melhor que Netflix. Hoje vamos conhecer mais uma história aqui, que é a de Alder Fonseca. Boa noite, Alder. Boa noite. E aí, Jefferson, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui trazendo um pouco da minha experiência como testemunha de Jeová e agradecer o convite, né, de estar aqui, né? É uma coisa um pouco assim difícil, né? A gente nunca se espera, a gente diz assim, meu Deus, a gente criticava tanto essas pessoas que fazem isso e hoje eu estou fazendo isso. Mas grande satisfação. Tá vendo aí? Tá vendo você? Nunca diga nunca. Nunca diga que vai tomar. Aqui tá aí. Mas muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, Alder. Hoje a gente vai conhecer Eu só me lembro de uma moradora, uma vez eu estava no serviço de pregação, ela olhou para minha cara e fez assim: nunca diga desta água não beberei, nem deste pão não comerei. Tá vendo aí? Porque uma vez eu fui falar de alguma doutrina, e aí eu fui falar para ela que eu não fazia isso. Aí ela foi e disse: nunca diga que você come e você bebe. E aí realmente é uma coisa que a gente analisa e é verdade, né? Tá vendo aí? Então, hoje é a história de Alder Fonseca. Só que não é Alder Fonseca. É Aldenilson, é isso? Alder Hermeson. Alder Hermeson. Rapaz, que criatividade, viu? É diferentezinho, né, esse nome? Demais, viu? É um nome diferente. Foi uma invenção que meus pais tiveram, que o nome do meu pai começa com a letra A de Alder, né? E aí ele queria, né, que tivesse esse A, esse Al no nome. O nome dele é Aldeni. E aí minha mãe queria que meu nome fosse Emerson. Então, assim, ficou essa junção, né? E, consequentemente, foi meu nome de batismo. E no Salão do Reino, todo mundo me chamava de Aldi Hermeson. Era mais assim, Aldi Hermeson que me chamava. Alder foi um nome que eu já adotei mais agora, recente, né? Então, assim, de 2016 para cá é que as pessoas passaram a me chamar de Alder, mas antes era meu nome todo. Todo mundo aqui me conhece pelo meu nome todo. Alder Hermeson. Eu duvido você, um dia na vida, encontrar uma pessoa com igual ao seu nome. Duvido. Tem não. Eu fui no TRE para me só olhar lá e analisar direitinho. Não tem, eu sou único. Ou seja, se eu aprontar, tô lascado. É verdade. Minha gente, hoje é a história de Alder Hermeson, né? Alder Fonseca, né? E vocês quiserem fazer algumas perguntas, pode ficar à vontade, né? E assim que possível eu vou estar levantando. Mas vamos começar do começo. Primeiro eu quero saber de onde é que você é. Então, Jefferson, eu sou da terrinha maravilhosa, João Pessoa, Paraíba, uma cidade incrível que tem vários lugares lindos para se conhecer, né? Tem uma beleza extraordinária, é o lugar onde o sol nasce primeiro. Então, se você aí nunca viu ou nunca veio na minha terra, se programa, vem conhecer, porque João Pessoa tem muita coisa boa e positiva para trazer para vocês. E é uma cidade maravilhosa, né? Não só maravilhosa, como também acolhedora. Muito bem. Eu sou de Pernambuco e gosto muito de João Pessoa. Muito legal lá, muito legal. E se você for em João Pessoa, você ainda vai conhecer Alder. Não é isso? Com certeza. Porque tem um diferencial. Alder também é guia de turismo. Então, não tô no momento. Não estou no momento atuando assim totalmente na profissão, mas de vez em quando eu pego sim alguns trabalhos, algumas excursões, e aí principalmente o litoral sul da Paraíba, que é um dos lugares mais lindos, né? A praia de Coqueirinho, depois vocês pesquisam aí, Praia de Coqueirinho na Paraíba, é um dos lugares maravilhosos.
E também tem a praia de nudismo, né? Uma das poucas praias que tem no Brasil, né? Que é a praia de nudismo, praia de Tambaba. Não sei se vocês têm coragem. Eu já entrei uma vez, É, mas não é todo mundo que consegue, que tem coragem de entrar, não, né? aí tá certo. Vamos lá, Alder. Como é que você começou? Como é que você iniciou na organização? Conta aí pra gente. Então, eu, pelas várias entrevistas que eu já assisti aqui no canal, né, minha história foi um pouco diferente, né? No meu caso, eu comecei dentro da verdade, né? Então, quando eu nasci, minha avó, ela já era testemunha de Jeová, né? Meu avô também. E aí eu tive essa oportunidade, né, de já entrar dentro da religião. Minha mãe e meu pai não eram cristãos, minha mãe era estudante da Bíblia. E aí o fato de minha mãe ser estudante da Bíblia, né, ela sempre estava ali presente nas reuniões porque ela entendia que aquilo era o melhor, então ela passou a levar tanto eu quanto meu irmão, que também hoje não é testemunho de Jeová, ele não é desassociado nem dissociado, mas ele não seguiu, né? Desde os 15 anos aí, quando ele deixou a organização, parou de assistir reunião, não era publicador também, mas eu nasci dentro das testemunhas de Jeová, então eu nunca tive contato nem com o mundo, nem com outras religiões, apesar do meu pai, ele não ser da religião, né? Ele nunca ter sido, ele foi estudante, mas também ele não continuou dentro da religião. Então, assim, dentro de casa havia, sim, algumas divisões relacionadas a algumas doutrinas, como aniversários, algumas festinhas e tal, familiares, que meu pai não concordava. E ele queria, então, assim, muitas das vezes eu ia, mas eu ia, assim, meio que forçado, porque eu não concordava, né? Eu não gostava, até porque eu era criança, e eu era doutrinado daquela forma que fazer aquilo tudo era errado. No caso a influência foi da sua avó, dos seus avós, é isso? Isso, a influência dos meus avós, né? Tanto minha avó Graça, né, que eu amo muito, assim, que eu tenho um carinho muito grande por ela, quanto do meu avô, né, que ainda hoje estão dentro da organização, né? Eles são servos fiéis e leais de Jeová, né? Eles, assim, são muito respeitador dos ensinos da organização, né? E eu basicamente estudei a Bíblia, né? E cresci sendo criado com eles dois e entendendo que aquilo era o posicionamento de Jeová e é o modo de vida que Jeová queria, né? Então, assim, eu não tive contato com as religiões sem ser as testemunhas de Jeová e nem tive contato com nenhum tipo de pessoas, assim. Eu não tinha aquele contato, né, com o mundo, como diz a história. Uhum. Entendi. Então, no caso, você começou desde que nasceu, né? Já iniciou, já foi para dentro do Isso. salão. E como é que foi nesse Uhum. período da infância, da parte de criança, como sendo uma testemunha de Jeová? Como é que foi para você? Então, como eu já tinha falado um pouco, né? Eu era doutrinado que aquilo era a verdade, né? 100% da verdade. Então, desde sempre, meus avós, parte de mãe, né? Que é minha avó Graça, meu avô Reginaldo, sempre me ensinou, né? Que fazer a vontade de Jeová é o que me daria a vida eterna, né? Então, meu pai, ele não era cristão, mas assim, o fato de ter os meus avós, que eu vivia mais com meus avós do que com meu pai, porque ele trabalhava, então eu entendia que eu precisava fazer a vontade de Jeová. Então, aos meus 7 anos de idade, né, eu entrei na escola do Ministério Teocrático, na época, né, vai ter pessoas aqui que vai saber, que vai lembrar o que é, e eu já desde bebê, desde criança, eu já ia ao campo com minha avó, né? Então eu pregava desde novinho, eu era assim de colo ainda, eu ia para o campo com minha avó, né? Os nossos congressos e assembleias eram em Recife, e aí a gente fazia caravana, né? E aí todo congresso e assembleia, os ônibus iam 3 dias, ia para Recife e voltava, e a gente estava no ônibus indo, circuito PB1 na época, né? Então a gente ia. E aí, aos 7 anos de idade, eu me tornei, né? Fiz parte da escola de Ministério Teocrático. Eu tinha o que, 8 anos de idade. E aí eu fui dos 8 até os 10 anos como estudante, né? Da escola do Ministério Teocrático. E com meus 10 anos, em 2010, eu me tornei publicador não batizado, né?
foi quando eu fiz as perguntas lá, eu fui estudante, inclusive foi quando eu virei estudante de um ancião, e aí, nesse processo, né, ele me mostrou, né, que eu precisava tomar um passo, né, eu já tinha, como eu vivia dentro das coisas de Jeová, e eu negava basicamente aquelas coisas do mundo, porque meu pai queria influenciar a gente para aniversário, para não sei o quê, BBB, blá, blá, blá. Então, assim, eu sempre fui de dizer não, eu não vou, não quero, eu chorava, eu esperneava e eu não ia. Mas aí, a partir desse momento, né, eu me tornei publicador, então eu me tornei publicador entre 10 e 11 anos ali, né? E aí foi um progresso muito bom. E aí, aos 14, eu me batizei. Uhum. Ó, antes da questão do batismo, né? Aí você falou de uma coisa interessante, né? A influência da religião foi pelos seus avós. Pelo que eu entendi, Isso. você me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu entendi, Certo. o seu pai e a sua mãe não era da religião, é isso? Não, minha mãe era estudante e meu pai também. Só que meu pai parou o estudo no início, ainda eu era criança, eu tinha o quê? Uns 2 a 3 anos. E minha mãe seguiu, né? Então, minha mãe se batizou em 2011, né? Numa Assembleia de Circuito. Então, basicamente, foi justamente no período que eu era publicador, quando minha mãe se batizou. Entendi. Mas aí, nesse período, como seu pai não continuou, ele chamava para. Ele comemorava as coisas, né? E como era. Isso. Ele comemorava, ele obrigava a gente a ir para as coisas, a gente ia para festas, aniversários. Só que eu, nesses ambientes, como criança, eu sofria muito. Por quê? Porque eu me escondia. Eu ia, porque eu tinha que ir, porque eu era criança, eu não podia desobedecer ao meu pai. Mas quando eu chegava nesses ambientes, eu tinha que me trancar nos banheiros, quando se falava de cantar o parabéns, para não sair em fotos, justamente para. Deu uma travadinha. O meu amigo Aldo aqui, opa, tá travado. Vamos aguardar aqui o retorno dele, enquanto ele está aqui paralisado. Ele está aqui paralisado. Aldo, se Voltou? você estiver me ouvindo, você está Voltou? paralisado. Voltou? Pronto. Voltou. Pronto. Ligado Pronto. aqui do nada para mim, é o cão mesmo perturbando, viu? Ah, misericórdia. Já, Me já, perdoe, então. pronto lá. Vai. Você chorava, como você parou aí? Então, como eu estava nesse processo de. Deixa eu só botar aqui no silencioso para não acontecer de ninguém me perturbar. Como eu estava nesse processo de mudança e tudo mais, então eu queria realmente fazer a vontade de Jeová. Então, eu não aceitava que as pessoas viessem, né, no caso assim, me criticar. Então eu tinha medo, eu ficava com aquele medo, aquele receio, né, de ser criticado. Então o que é que eu fazia? Eu ia com aquele medo, já por conta do meu pai que me obrigava, e aí eu chegava nos cantos e me escondia. Eu ficava dentro dos banheiros, tipo, aí minha avó dizia, minha tia, vamos cantar o parabéns, vamos fazer umas fotos. E nisso, por incrível que pareça, quando isso acontecia dentro da casa da minha avó, parte de pai, na frente da casa da minha avó tinha um ancião que era da outra congregação. E esse ancião sempre, ele não era tão observador assim, de ficar em cima, mas ele observava, né? Porque ele era ancião, então ele saía e tudo mais, bababá. Mas assim, eu tinha sempre esse sentimento de culpa dentro de mim. Não era para mim estar aqui, entendeu? Uhum, entendi. E aí você começou publicador com 10 anos, Uhum. 14 anos se batizou. Foi isso? Exatamente. E, Por incrível que pareça, eu queria me batizar aos 12, né? 12, quase 13, 12 para 13. E ainda eu cheguei a considerar o organizados. Na época, né? Eu fiz a primeira sessão, as 3 sessões de perguntas de batismo, mas eu fui reprovado de primeira. Na primeira vez que eu considerei organizados, eu não fui habilitado para o batismo.
E assim, eu não entendi o verdadeiro sentido, eu não sei se por conta de meus pais, minha mãe teve há pouco período, no período que eu queria me batizar, ter separado do meu pai, eu não sei se isso influenciou na decisão dos anciãos, mas, assim, eles pediram mais um tempo a mim, né, na época. E aí, na outra assembleia de circuito que teve, que foi, no caso, a última assembleia de circuito que teve, não, a penúltima assembleia de circuito que teve de assembleia especial de circuito, não, é a assembleia especial que teve de um dia. Foi a penúltima assembleia especial de um dia que teve, e aí eu me batizei. Assembleia Proteja Sua Consciência, no ano de 2013. Uhum. Essa questão de data e de nome de assembleia, você domina, né? Que eu já falei com você, você fala o nome dessa assembleia de congresso. Eu sei de tudo, realmente. Eu tenho guardado aqui, acho que aqui em casa não, na casa lá onde manhã morava, eu tenho todas as lapelas de congresso de 2009 até 2020, quando eu tive minha última lapela de congresso. Tá vendo? Legal. E como é que foi o período na escola? Olha, por incrível que pareça, na escola, para mim, foi super de boa. Porque, assim, eu sempre fui aquele menino fechado, eu era alienado, eu costumo dizer, né? Então, quando eu me batizei com 14 anos, já fui diretamente me batizando, sendo pioneiro auxiliar, com 6 meses virei pioneiro regular. Então, é aquele tipo de adolescente alienado, aquele tipo de adolescente que só aquilo é certo. Então, eu não tinha amizade com pessoas da escola, eu não tinha amizade com pessoas assim, adversas. Eu tinha, assim, aqueles contatos, oi, tudo bem, mas era ali, no ambiente escolar. Do portão da escola para fora, ninguém era meu amigo. Então, eu não tinha esses contatos. Meu negócio era campo e reunião. Campo e reunião. Era tipo assim, chegava da escola, meu dia, tomava, almoçava, me ajeitava, me arrumava, 2 horas ia dar estudo. Só voltava de 8 da noite. Então, basicamente, minha rotina era essa, todo santo dia. E no ensino fundamental também eu não sofri tanto, porque também eu tinha um posicionamento relacionado à organização, então as pessoas me respeitavam, né? Eu nunca sofri relacionado à questão de namoro, dessas coisas, porque eu nunca fui aquele tipo de pessoa, até porque, como, né, as pessoas aqui não sabem, né? Mas eu sou bissexual, graças a Jeová, e me orgulho muito da minha sexualidade, da pessoa que eu sou. E naquela época eu passava pelo sentimento, mas ainda eu achava que aquilo era uma coisa do momento. Então, assim, minha atração física por meninos, por meninas, era uma coisa ainda que era muito estranha. Então, eu não tinha, assim, aquele direcionamento de dizer, eu vou ficar com fulano, eu vou ficar com ciclano. Então, isso não acontecia comigo. Meu negócio era focar nas coisas espirituais. Uhum. Entendi. Aí você com 14 anos se batizou, aí quando se batizou, já foi entrando nos privilégios, né? Isso, exatamente. Porque, assim, quando eu me batizei em 2013, com 14 anos, eu já assumi o privilégio de pioneiro auxiliar. Então, eu já tinha ali o pedido, na própria assembleia que eu me batizei, o ancião já me deu uma petição de pioneiro auxiliar. Então, ali eu já assinei naquela mesma assembleia, entreguei na mão dele, do ancião coordenador, e disse, a partir de hoje eu sou pioneiro auxiliar da congregação. E aí eu passei 6 meses como auxiliar, e aí no mês de outubro de 2013 foi anunciado que era pioneiro regular da congregação. Uhum. Entendi. E bem rápido, né? Bem. Nesse período, você passou quanto tempo? Pioneiro regular eu cheguei a ser 10 meses, né? Que aí foi quando começou a surgir os problemas. Depois de um ano de batismo, até meu primeiro ano de batismo, minha vida era uma maravilha. Eu não tive problemas, eu não tive estresses. E aí, com mais ou menos um ano e 2 meses de batismo, foi quando meus sentimentos começaram a aflorar. Eu já tinha meus 15 anos. E aí foi quando eu comecei a paquerar com as irmãzinhas do circuito, as pioneiras, e bababá, e era papo lá e papo cá. Sendo que nesse período eu também conheci um irmão, né? Que na época ele era estudante, mas que a gente gerou uma amizade muito forte.
E aí eu criei um sentimento, né? Rolou um sentimento, mas a minha consciência ainda era muito forte relacionada às coisas de Jeová. Então foi um sentimento de rede social, de conversa e tal, mas aquilo ali me mexeu tanto que eu terminei confessando aos anciões o que estava acontecendo. Então, assim, eu fui aconselhado a me afastar e tudo mais, porque eu entendia que tinha que conversar sobre isso com os anciãos para pedir ajuda. E aí, em seguida, pronto, eu me afastei desse irmãozinho, que hoje ele é testemunha de Jeová, ele foi desassociado e, inclusive, recentemente foi readmitido, eu fiquei sabendo. E a gente, depois de muito tempo que a gente voltou a ter uma amizade, mas naquele período ali a gente se afastou, porque eu entendi que aquilo era o melhor, né? Porque aquilo era muito confuso para mim. Mas aí surgiu uma situação que foi minha primeira injustiça. Surgiu uns boatos aí que eu, como jovem, estava muito andando com as irmãs e que o namorado de uma irmã estava se incomodando com o meu comportamento com ela e que eu tinha que me afastar das irmãs por conta disso, por conta daquilo. Mas se eu for entrar nos detalhes aí, vai demorar uma século. É só resumindo para você entender. E aí eu fui e com 15 anos, né, comecei a me afastar mais um pouco, né, das meninas, porque minha congregação eu era o único jovem varão, então só tinha mulher ao meu redor, as jovens que também era pioneira, que a gente saía muito no campo. E aí eu tive que me afastar um pouco e aquilo me chateou muito e tudo mais. E aí, em seguida, por conta de uma publicação que eu postei, com um amigo que era servo ministerial que estava desassociado e eu botei assim: saudades de você, espero que um dia você volte para a organização. Por esse motivo, eu fui removido do privilégio de pioneiro regular. Tá vendo? Porque você falou de uma pessoa que saiu. Isso, eu postei uma foto com ele e disse que esperava. Então eles me chamaram para uma reunião e entenderam naquele posicionamento que eu estava tendo contato com ele. Mesmo eu dizendo ali que não estava, e aí já tinha surgido essas críticas por conta do meu comportamento com as irmãs, e aí juntaram uma coisa a outra, e aí me removeram do cargo de pioneiro regular. Isso no mês de agosto de 2015. Não, 2014, agosto de 2014. Eles te chamaram para falar isso? Foi, me chamado na época para falar isso. Né? Eles falaram o quê para tu? Então, eles falaram para mim que eu estava tendo alguns comportamentos relacionados a redes sociais muito imaturos, por eu ser muito novo e eu ficava postando muita leseira, muita besteira, e que um pioneiro regular ele tinha que ser exemplo. E que naquele momento ali eu ficava postando coisas, porque eu não sei se tu lembra daqui na época do Facebook, se a gente fosse no banheiro, a gente botava, estou indo no banheiro. Se a gente fosse fazer isso, a gente botava, eu estou fazendo isso. Só que eu era demais. Tudo que eu fazia, indo pregar, indo ao campo, indo à reunião, indo não sei o quê. E para uma pessoa madura, né, eu compreendo hoje, assim, que realmente ela era leseira, mas eu era uma criança, eu tinha 15 anos, né? Então, assim, era uma coisa nova, era uma rede social. E aí foi quando eu postei uma foto com esse servo ministerial, né? E aí ele simplesmente, esse ex-servo ministerial, que eu não vou citar nomes aqui na live, até por questões, né? Esse ex-servo ministerial, e aí simplesmente eles pegaram e disseram o seguinte: você está tendo contato com o desassociado. Aí eu disse, como assim? Me prove isso. Aí eu... Pronto. Aí quando removeram o meu cargo, anunciaram, né? E nisso eu fiquei muito chateado, muito, extremamente chateado. Foi daí que eu comecei a ficar um pouco irritado com algumas coisas, né? E aí fui seguindo, continuei com alguns privilégiozinhos, mas eu já não era mais bem visto, né? E aí, depois de 6 meses que passou, né? Aí foi quando surgiu uma outra situação, né? Em 2015, em janeiro de 2015, eu tinha um cara que era tipo um melhor amigo para mim, certo? E esse amigo, ele era pioneiro regular. E tipo assim, eu era ali ativamente na organização. E eu já tinha tido um problema há muito tempo atrás relacionado à questão de sentimentos e paixões, né? E aí, esse menino altamente se declarou para mim, né? Que eu era isso, que eu era aquilo, que bababá e que bububu.
Só que eu não sentia nada por ele. Ele não era uma pessoa que me causava nenhum tipo de sentimento. Mas eu tinha uma amizade massa. Eu tinha um sentimento de amigo, assim, aconselhava e tudo mais. E ele sabia. Só que em um determinado dia, não era mais pioneiro, mas eu era uma testemunha de Jeová. E aí, simplesmente, ele começou a puxar alguns assuntos, e desses assuntos ele começou a esquentar a conversa. Eu com 15 anos para quase 16, então a gente tá naquela fase, né? Da apimentação, das curiosidades. E aí a gente começou a trocar ideia, trocar ideia, até que ele chegou. Alder, essa pessoa era do salão também? Isso, pioneiro, da minha idade. Acho que ele tinha a minha idade na época, assim, uns 16 também. E ele era pioneiro regular na época, de Pernambuco, inclusive. Então, a gente era muito amigo, a gente chegou a se conhecer pessoalmente, conhecer a família e tudo mais, né? E aí, quando ele mandou, começou a mandar mensagem para mim, e nisso aí eu peguei, não sei o que aconteceu, e nesse dia eu fui interagir com ele. Então, eu comecei a falar umas coisas que eu, como cristão, entendia que depois eu realmente compreendi que não era certo o parecer que eu falei. Só que era um tom de brincadeira, por quê? Porque se você é meu amigo, eu sou íntimo seu, eu tenho intimidade contigo, independente do que seja, eu posso falar qualquer coisa contigo. Nem tudo vai dizer que é interesse ou que é sentimento. E aí foi isso que aconteceu. E aí, não sei como foi que aconteceu, a conversa parou, faltou energia lá no interior do Pernambuco, e aí ele foi dormir, não sei como foi, e aí o pai dele, quando acordou de manhã, que pegou o celular, isso a gente adolescente, viu as conversas, e nem sequer trocou ideia com o filho. Ele pegou o celular e entregou na mão dos anciãos. Então, assim, ele já passou por uma comissão judicativa, porque não era uma conversa somente comigo, era comigo e com mais 3, se eu não me engano. E, tipo, os anciãos de lá do Pernambuco vieram até a Paraíba para conversar com os meus e me ouvir. E aí, numa pré-reunião, eles meio que me disseram que eu estava namorando com ele. E eu disse, hã? Como assim? E aí eu tentei provar, eu tentei me justificar e tudo mais, e tipo, não adiantava o que eu dissesse. Eles disseram que eu estava tendo um relacionamento e perguntaram qual era o meu posicionamento relacionado a ele, o que eu pretendia fazer. E eu disse, eu não pretendo fazer nada, porque eu tenho consciência que eu nunca fiz nada de errado com esse menino, ele é meu amigo. E aí eles começaram a dizer que como é que um jovem, um varão se comporta dessa forma dentro da organização, que não sei o quê. E me martelaram, como diz a história. Só que, tipo, eu fiquei muito chocado, porque, assim, eu tinha consciência que eu não estava fazendo nada de errado. Eu apenas cometi um erro de ter trocado conversas impróprias, assim, de ter apimentado a história, mas eu era um adolescente, então, tipo assim, eu naquele momento eu entendi que não tinha maldade, por mais que ele sentisse, mas ele era meu amigo, eu tinha essa intimidade com ele, assim como qualquer pessoa que tem um amigo mais íntimo, chega a certos assuntos. Mas aí eles abordaram aquilo, pediram para mim se afastar do menino. Com 5 dias, eu acho, eu passei, aí me ligaram, o ancião coordenador, para dizer que eu estava numa comissão judicativa. Então, com meus 16 anos, eu passei por uma comissão judicativa. Então, antes de eu sair da organização, eu passei por uma comissão judicativa, né? E nisso eu fiquei muito... Vamos parar, né? Que essa história aí tá... Primeiro, vamos lá, voltando. O pessoal disse que você estava namorando com ele? Afirmaram que eu estava namorando com ele por conta das conversas. Das conversas. Agora, porque isso aí, eu acho que eles se basearam no Jovem Pergunta, né? Porque no Jovem Pergunta diz, né? Você conversa direto. Isso, exatamente. Então, eles disseram que a nossa conversa tinha palavras obscenas e tudo mais, e que não tinha sentido, tipo assim, isso não ser um namoro. E eu disse para ele que não era um namoro. E eles queriam falar para minha mãe. E aí eu disse, se vocês falarem para minha mãe, porque minha mãe, na época, não sabia de nada sobre o que eu sentia sobre minha bissexualidade, eu era o quê? Incubado, né? Como diz a história. E aí eu disse para eles que se eles falassem para minha mãe, não precisava nem me chamar para a comissão judicativa, que eu ia ser desassociado, porque eu não ia confessar nada para minha mãe. Só que aí eles pegaram, me entenderam, respeitaram. Manhã participou da minha comissão judicativa, mas foi em partes. Tipo, eles me ouviram, depois ouviram manhã, não sei o que perguntaram a manhã,
E aí me ouviram de novo depois eu saí, e aí juntaram nós dois e me deram o veredito, que na época foi uma repreensão. Só que, tipo, eu fiquei muito chateado por conta que eu fui repreendido por isso, porque eu não achei que foi justo. Apesar de saber das leis e padrões de Jeová, mas assim, eu entendia que era um amigo que eu tinha íntimo e que, tipo assim, quem nunca errou, né? Porque eu estava sendo repreendido. E aí, para completar, eles já estavam com tanta raiva de mim, que eu não sei o porquê, porque eu acho que os anciãos, eles, desde que eu contei sobre minha sexualidade, gerou aquele pouco de preconceito, sabe? Assim, eu nunca disse diretamente que eu curtia, que eu era bi, mas eu sinto que isso causou um pouco na decisão que eles tomavam sobre minha pessoa. E aí, Alder, eles se... deixa eu te interromper de novo. Essa questão que você falou, que isso você até comentou, já até passou. Mas como é que você falou para ele? Você falou o que exatamente para ele? Relacionado ao quê? Que eu não estou entendendo. O seu sentimento da bissexualidade. O que você falou para eles? Não, na época eu falei que eu sentia atração, assim, que eu sentia, mas que eu não aceitava aquilo e que eu achava que era coisa da idade, entendeu? E aí eles vieram na minha casa, fizeram um pastoreio, e aí depois disso ficou assim, porque eu não assumi, em nenhum momento eu assumi, eu disse, eu sou assim, eu nasci assim, não. Todo momento eu dizia que eu pedia perdão, desculpa, porque eu sabia que aquilo era do momento, que Jeová ia me curar, que aquilo não existia. Então, tipo assim, era uma coisa muito complicada de lidar, sabe? Mas todo momento, até porque minha família é preconceituosa, né? Até hoje minha avó, que é testemunha de Jeová, não aceita eu como eu sou, né? Então, assim, eu tinha esse medo, eu tinha muitos tabus. Meu pai, que não é cristão, não fala comigo, né? Ele não tem contato comigo hoje mais, por conta da minha sexualidade. Então, assim, desde novo eu tinha aquele medo, então eu jamais ia assumir uma coisa. Mas o meu problema foi que eu fui julgado. E quando eu percebi que eu estava sendo tratado de uma maneira que eu não concordava, eu decidi mudar de congregação. Saiu o veredito na terça-feira, que eu ia ser repreendido. E o pior que, como o caso era abafado, não tinha nada deles anunciarem. Eles simplesmente decidiram anunciar meu caso de repreensão. E aquilo me chateou muito. Entendeu? Mas essa situação repercutiu? O pessoal sabia da Não, tua... não sabia. Não sabia. Não faz Foi uma sentido, né? coisa que foi uma coisa que ficou entre eu, os anciãos de um menino e um menino. Entende? E aí eles... Depois eu fui ler o KS, porque eu tenho acesso ao KS, o livro dos anciãos, e eu vi que foi injusto. Não era para mim ter sido anunciado. E eles simplesmente anunciaram minha repreensão. E quando eles disseram para mim, a gente amanhã vai estar anunciando na reunião sua repreensão, eu disse à minha mãe, eu não vou mais ficar nessa congregação. Aí já comecei a me rebelar. Aí mudei para uma congregação próxima da minha casa, mais próxima, né? E aí, quando eu cheguei nessa congregação, eu fui muito bem acolhido, muito, muito bem, assim, extremamente acolhido. Alder, deixa eu te interromper. A gente tem tempo ainda. Mas só para falar essa questão, que essa questão que você trouxe aí, pelo que eu entendi, não tem realmente lógica. Porque a repreensão é quando algo se tornou público. Público, né? E, exatamente. no seu caso, tá no KS, né? Tá no KS, exatamente. Fizeram como se fosse assim, não, a gente não vai desassociar, mas vamos colocar qualquer coisa aqui. Só que isso é pior, né? Porque depois da repreensão, aí fica o burburinho. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aí fica criando assim, você a é fofoca. afastado, né? Porque naquela época eu era um adolescente, e quando você é repreendido publicamente, tem um conselho, acho que é no Organizadas, que fala que quando um jovem ou um irmão ele é repreendido, a congregação deve evitar a associação com ele, porque ele não está bem espiritualmente. Então, eu comecei a ser excluído, sabe? Eu comecei a ser excluído, já daí, dos meus 16 anos. Então, nesse período, eu só queria provar que eu não era aquilo. Eu não estava ligando mais para quem era meu amigo e quem não era. Eu só queria provar que eu não era aquilo que eles estavam dizendo. Porque mesmo eu sabendo que eu era, mas eu queria provar que eu não era. Então, eu mudei de congregação.
Inclusive, nessa congregação, os anciãos foram muito amorosos comigo, me deram todo o apoio que eu precisava, apesar de eu não receber privilégio nela, eu passei 9 meses nela, mas assim, eles conseguiram mudar a minha mente de uma forma que eu voltei para a congregação que eu fui repreendido. Porque meio que eles perguntou para mim assim, você perdoou? Você ama Jeová? Amo. E quem ama Jeová tem que ser o quê? Perdoador. Você perdoou os anciãos? Porque eu achava uma injustiça. E aí eu parei para raciocinar. Aí disseram, você tá vindo lá não sei de onde, do bairro tal, até o bairro aqui, de moto, sufocando sua mãe. Isso depois de 9 meses, né? Sua mãe tá tirando gasolina, tempo, cansaço. Vocês podem estar perto de casa, assistindo reunião. Claro que isso é uma decisão de vocês. Mas tudo isso porque você não perdoou os anciões? Se o Armagedon vir amanhã, será que você vai ter direito à vida eterna? Então, meio que entrava na minha mente essas coisas, e eu me chantei com minha mãe, a gente conversou, e aí eu decidi voltar. Por incrível que pareça, parece que era tudo combinado, que quando eu voltei para a congregação, não passou um mês, eu voltei a ter privilégio. Depois de 9 meses, eu voltei a comentar na reunião. Então, tipo, eu passei 9 meses, minha repressão foi dia 9 de fevereiro de 2015, foi 9 de fevereiro de 2015, e eu só vim começar a comentar quando eu retornei para a congregação no dia 24 de outubro de 2015. Então eu passei esse período todo como um invisível, né? Porque, assim, invisível entre aspas, porque eu era nada, só ficava lá igual um doido, sentado, Rapaz, escutando. Alder, você é muito bom de memória, né? Lembro bastante Rapaz, da maioria das coisas, de datas, tudo que acontece na minha vida, eu gravo rapaz, tudo. você lembra a data que foi repreendida e a data que votou comentar? Tudo. Daqui pro final você vai ver só datas eu falando. E Menina, aí, voltei para a o bicho é bom, congregação. minha gente. O bicho é bom de memória. De 2015 até 2018, graças a Deus, eu não tive problema nenhum. Não tive repreensão, não tive perca de privilégio. E aí eu voltei. Voltei a fazer parte do balcão, voltei a fazer parte do som, voltei a comentar, voltei a fazer tudo. Então, eu tinha uma vida ativamente normal dentro da organização. Então, 2015, 2016, 2017, 2018, passaram-se 3 anos, né? E aí, em 2018, eu fiz 19 anos. E aí, o meu sonho era ser aeromoço, né? Era um desejo que eu tinha de ser comissário de voo. E eu não sabia se eu conseguia, né? E aí eu botei na minha cabeça, porque eu sou assim, pessoal. Quando eu decido uma coisa, eu bato de frente e faço. E aí eu decidi ir para Salvador, morar em Salvador para fazer o curso de comissário. E aí, quando eu cheguei... Isso aí, Alda, tem quantos anos? Eu tinha 19 anos já. 19 anos. Aí você pensou, decidiu que queria ser aeromoço. Aí, para ser, você precisaria, acho, fazer um curso, acredito, né? Isso. Eu precisaria fazer um curso, né? Juntamente com a prova da ANAC, tirar certificado médico aeronáutico, eu tinha que fazer um processo. E por incrível que pareça, eu consegui uma hospedagem de quase um ano na casa de um ancião em Salvador. Inclusive, eu sou muito grato a ele, que hoje não é mais ancião, né? Infelizmente, está desassociado. A esposa que me acolheu, né? A família toda me acolheram muito bem. E, assim, foi uma congregação que, de verdade, foi maravilhosa na minha vida. Assim, eu não tenho nada para dizer. Só tem um ancião dessa congregação que eu perdi todo o meu respeito. Que eu vou chegar nesse ponto. Mas, assim, quando eu saí daqui, os anciãos daqui não queriam mandar meu cartão. Então, começaram a usar de ameaça. Que isso não ia dar certo, que eu estava querendo fazer uma profissão que iria me afastar das coisas espirituais, porque como seria minha rotina espiritual, voando como aeromoço, porque o aeromoço trabalha como escala, né, que é o comissário, então ele trabalha escalando, né, assim, pode ser que trabalhe na quarta, na quinta, na sexta, depende muito da hora de voo. E aí, automaticamente, eu meti a cara e fui, e o pior de tudo, que a congregação que eu fiz parte, lá de Salvador, na época chamava Oeste de Itapuã, os irmãos de lá são muito aberta, porque Itapuã é um bairro nobre de Salvador, é como se fosse o Pina, Boa Viagem, aqui Manaíra, Bessa. Então, os irmãos lá tinham a mente aberta.
Então, se um irmão decidisse fazer faculdade, universidade, para eles era de boa. Não tinha aquele preconceito. Então, os anciãos me incentivaram, não, faça, que é isso que você quer, vá em frente. Então, eu morei na casa desse ancião por 10 meses, ou foi 9 meses, foi um negócio assim. E me acolheram com tudo que você imaginar, assim, de alimentação, a tudo, sabe? Eu não pagava nada, claro que, obviamente, que eu tinha consciência e ajudava com algumas coisas, mas, assim, as despesas principais eles não me cobravam. Mas o que eles exigiam de mim era a minha lealdade a Jeová e exigiam que eu tivesse presente em todas as reuniões, né? Porque a partir do momento, foi uma das conversas que a gente teve, a partir do momento que eu parasse de frequentar reuniões, eu não poderia mais ficar na casa deles. Então, foi uma das conversas que a gente teve no primeiro momento. Então, assim, ali em Salvador eu progredi e tal, mas eu também abri minha mente, comecei a abrir minha mente. Só que, como eu falei para vocês, os anciãos não queriam mandar meu cartão. Esse ancião me recebeu na casa dele, né? Maravilhosamente. Então, eu cheguei em abril em Salvador de 2018. Quando foi em agosto de 2018, foi quando os anciãos daqui da congregação mandaram meu cartão. E aí, quando esses anciãos mandou meu cartão, o que aconteceu? Vocês imaginam? Eles simplesmente falaram sobre minha repreensão, que foi injusta, que não tinha fundamentos, mas eu me questionei. Como é que Jeová é perdoador? Como é o Deus que eu sirvo que é perdoador? Mas um assunto está sendo remoído num cartão de publicador. O pior, gente, não foi o fato de ter sido passado esse problema da suspeita de namoro que eu tive aí no passado com 15 anos. O problema foi que eu estava na casa de um ancião de serviço. Ele tinha 2 filhos, crianças, gente de casa, e um filho da minha idade. Então, até o momento do meu cartão chegar, era um tratamento. Meu cartão chegou, as coisas mudou. Por quê? Porque eu senti a mudança. E aí, ele não chegou para mim para conversar sobre isso de nenhuma forma. Em nenhum momento ele me procurou para conversar. Mas aí o coordenador da congregação, juntamente... Alder, deixa, só um tempinho. Preste atenção, né, nessa situação. Preste atenção. Uma coisa que Alder falou que eu achei interessante, que é essa questão de perdoar. Questão de perdoar. Pô, você passou por uma situação, foi teoricamente disciplinado por algo, passou. Não era para ter perdoado, né? Agora, eles não queriam que você fosse, primeiramente, e você foi. Aí, eu acredito, né, que você já fez algo que eles não gostaram, né? Exatamente. E aí eles aproveitaram, vamos lascar a Alder, né? Porque quando chegou o cartão, as coisas já mudaram, né, Alder? É exatamente isso. E aí, quando chegou o cartão, eu não vim com restrição, não. Veio com todos os meus privilégios, tal. Eu tinha acesso à parte, à leitura, a tudo dentro da congregação. Mas o problema foi, eu estava morando na casa de um ancião, e esse ancião teve acesso a todo o meu histórico de vida, do que tinha acontecido comigo. E, a partir disso, houve mudanças, né? Tudo bem, ele é pai, ele era ancião, ele tinha que cuidar. Eu entendo, mas o meu ódio começou daí. Porque como é que um assunto que já foi resolvido lá atrás foi trazido à tona em um momento onde eu tinha 19 anos, não tinha reincidido o pecado, não tinha trazido mais situações onde eles precisariam trazer essas informações para a congregação. Então, assim, eu realmente entendi que foi por maldade, né? Então, o que aconteceu? A família mudou comigo, houve uma mudança, eu senti, e algumas atitudes, por exemplo, eu passava a não ter mais acesso à chave da casa, porque era melhor sempre, quando eu chegar, eu pedir a alguém para abrir o portão. Mas por que isso? Os filhos menores da irmã, né, da esposa do ancião, também evitava estar comigo sozinho dentro de casa. Então, algumas coisas passaram a mudar e eu sabia que tinha algo errado. Foi quando o coordenador me chamou para conversar, e aí ele trouxe, né, juntamente com
juntamente com um determinado ancião da outra congregação. E aí ele trouxe essas informações, que sabia que tinha acontecido isso e isso, e queria saber como é que estavam esses meus sentimentos. E aí eu comecei a negar que eu não sentia nada, que isso foi uma coisa do passado, que isso foi uma coisa que me machucou, mas que eu mudei, que eu amava Jeová, que isso não era... Alder, no caso, os anciãos lhe chamaram para conversar, foi isso? Foi. Porque, assim, quando a gente chega na congregação, eles chegam para conversar, para entender seu histórico, né? Uhum. Ou para lhe aconselhar, ou para dar boas-vindas. Então, eles tiveram esse momento comigo. Só que foi só os dois, o secretário e o coordenador. E aí eles tocaram nisso. O secretário era que você estava hospedado, era isso? Não, eu morava na casa de serviço. Ah, de serviço. E aí, esse secretário, eu era muito amigo dele, assim, a gente criou uma amizade massa. Só que, infelizmente, ele foi um dos motivos que fizeram também eu escrever minha carta de dissociação. Né? Porque, com o período do tempo que se passou, eu servi na congregação de agosto a fevereiro. Então, eu estava lá desde maio, abril, mas como meu cartão só chegou em agosto, então eu só fiquei de agosto a fevereiro, que foi quando foi o período que acabou o meu curso, que eu fiz os trâmites, que eu fiz minha prova da ANAC, que eu passei, e eu precisei voltar para Paraíba. Mas aí, esse ancião olhou para minha cara e disse o seguinte: você quer fazer a gente de palhaço? Aí eu, como assim? Você pede o seu cartão e agora quer voltar para João Pessoa novamente? Peraí. Aí ele disse... ele falou exatamente assim, Alder? Exatamente assim. Ele perguntou se eu queria fazer os anciãos, a congregação de palhaços, porque eu pedi o cartão e já estava querendo ir embora de novo, porque agosto, é setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses só, é pouco tempo, realmente. Então, assim, eu fui, olhei para ele e eu disse, a culpa não é minha, meu irmão. A culpa é dos anciãos da congregação X, que não mandou meu cartão. E não tem condição de eu continuar na Bahia com as condições de vida que eu tenho, porque eu estou sem trabalhar, estou ainda desempregado. O irmão vai me colocar dentro da sua casa? Ah, não, o irmão aluga um canto, a gente ajuda. A família de Jeová não vai deixar o irmão na mão. Então, eles queriam que eu continuasse em Salvador. Só que tem um problema. Esse irmão, eu não sei, hoje eu fico pensando assim, se esse irmão, ele tinha feitiço em mim. Porque tem horas que eu penso que sim. Porque, olha, ele começou a me difamar para alguns irmãos. Ele começou a dizer para alguns amigos meus que tivesse cuidado comigo, que eu tinha 3 jeitos, que eu era estranho. Falou que eu não podia, chegou na minha casa e disse que eu não podia estar no mesmo ambiente sozinho com outro homem. E foram coisas que me machucaram muito. Inclusive, você viu minha carta de dissociação e eu citei o nome desse irmão e citei algumas coisas que ele teve, algumas atitudes que ele teve. E aquilo foi me consumindo. Porque, com pouco tempo, eu escutei zum, 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 que a congregação estava dizendo que eu era gay, que eu era isso, que eu era aquilo. E eu sem fazer nada. E já sendo julgado e sendo martelado. E aquilo foi tipo, me chateando, sabe? Inclusive, essa foto aí foi lá em Salvador, essa no carrinho. Eu tava lá na... Alder, a gente vai voltar já onde você parou, que eu acho que é um momento muito interessante. Agora, essas fotos aqui, eu acho que é tudo da Bahia, né? Tudo da Bahia, Tudo do Salão de Assembleia de Salvador. É o de Camaçari, é? Camaçaria, isso. Camaçari. E essa foto do carrinho também foi lá? Foi lá na congregação que eu fazia parte. Uhum. Entendi. Entendeu? Legal. Essas fotos todas foi no congresso que eu... Umas foi em 2018, outras foi em 2019, porque eu ainda voltei. Ainda vou chegar na parte de que eu voltei e fui para outro congresso também. Mas, e aí foi acontecendo isso. E aí teve um amigo que veio dizer que foi aconselhado a ter cuidado comigo por conta dos meus 3 jeitos, que era para me ter cuidado, porque as pessoas poderiam passar a difamar ele por conta dele estar andando comigo. Cara, você não tem noção como é a dor de você ser um servo de Jeová
e você está sendo difamado sem estar fazendo nada. Sabe? E ele chegou assim na maior cara do meu amigo, porque ele tinha intimidade, entendeu? E ele chegou para aconselhar como um amigo, né? Que eu era uma pessoa que tinha trejeitos e que, tipo... Então, assim, começou a interpretar coisas sobre mim. E até aí eu tava de boa. Sendo que passou-se, né? Eu voltei para Paraíba. Mesmo com todo esse ruído, eu tinha meus privilégios, eu não tinha perdido privilégio, eu não tinha perdido nada, e continuava, mesmo levando as tapas na cara que eles me deram, eu continuava fiel a Jeová, sabe? Eu entendia que eu era fiel. Antes de eu morar na Bahia, eu apoiava o grupo de língua espanhola de João Pessoa. Então eu tinha um amor pela língua espanhola daqui. E eu participei de 2 assembleias de espanhol em Recife, participei de vários momentos de espanhol com eles. E aí, quando eu voltei da Bahia para João Pessoa, eu botei na minha mente que eu queria servir na língua espanhola. Porque eu, no meu posicionamento, eu me sentia espiritual e eu me sentia que eu era uma pessoa preparada para estar ali. E aí eu saí da Bahia, voltei para João Pessoa e eu botei na minha mente, não vou voltar para a congregação de português, eu vou para a espanhola. Quando eu cheguei na espanhola, me reuni com os anciãos da espanhola. E aí eles conversaram comigo e simplesmente eles olharam para mim e fizeram muitos questionamentos. E por incrível que pareça, pessoas que estão ouvindo essa live, vocês vão ficar chocados com o que eu vou dizer. Mas um dos motivos de eu não ter ficado na língua espanhola foi minha condição financeira. Infelizmente. É triste dizer isso, porque eu acho que para você servir a Jeová, você serve onde você quer, onde você se sente bem. E eles olharam para minha cara e disseram assim: o campo é a cidade toda, a reunião é tal horário, o irmão não tem um transporte, o irmão não tem um carro, o irmão não tem uma moto. Não, mas eu venho de ônibus. E os desafios, irmão? Então, sempre me questionaram. Mesmo assim, eu insisti. Ô, Alda, quem disse isso para você? Foi da congregação espanhola ou foi de... Foi o ancião da congregação espanhola. Hoje ele não serve mais aqui na daqui, mas na época ele servia, né? Ele voltou para os Estados Unidos e ele disse para mim, junto com outro ancião, mas queria me analisar e que me dava um retorno. E analisar minha situação e dava um retorno. Perguntou se eu estava bem espiritualmente, bababá, e eu disse: está tudo certo. Passei o contato com meus anciãos da Bahia, esperando um posicionamento. Eu fiquei de fevereiro até abril sem congregação, só na língua espanhola. Sabe quantas vezes esse irmão me procurou para me dar um posicionamento sobre minha situação? Nenhuma. Nenhuma. Eu fiquei tão revoltado que eu parei de assistir as reuniões de espanhol. Porque toda reunião eu esperava que eles me procurassem. E eu não me sentia bem. Era tanta bombada que eu estava levando que eu já não me sentia mais bem de estar pedindo nada a eles. Eu só queria servir, eu só queria dar o meu melhor, mas era muita injustiça, era muita coisa. Fui procurar os anciãos da minha antiga congregação. Aqui eu fui embora, aqui eu saí, né? Aí os anciãos de lá disseram: já era para você ter vindo para cá, a gente esperou por você, mas estávamos respeitando sua decisão. Você é muito bem-vindo. Sabe o que os anciãos fizeram? Não deu nem 2 dias da minha presença na congregação, já liberado um monte de privilégio, eu sem cartão de publicador. Eu sem cartão de publicador, eles saem liberando os privilégios. Botaram eu para fazer sem microfone, botaram eu para fazer limpeza, botaram eu para tudo. Queriam me acolher, me agradar, né? Porque eu estava com ódio da congregação de espanhol por conta do que fizeram comigo. E eu parei de assistir mesmo. Sendo que eu, um influente naquela época da selfie, das fotos, eu adorava postar tudo. E eu fazia como tom de deboche também algumas coisas, para provar que eu não ficava por baixo. Sendo que aí esse ancião que ficou me criticando e falando mal de mim, respondeu no meu story: como assim? Você está servindo na congregação tal, se seu cartão ainda está aqui porque eu ainda não enviei? Como é que pode isso? Como é que você está sendo recomendado sem você, sem os anciãos saber sobre
como está a sua relação espiritual com Jeová? Aí eu fui questionei, e eu tenho algum problema que me impeça de servir? Aí ele foi e disse, não, mas a organização de... Aí eu me lembro como é hoje, ele disse, mas a organização de Jeová é pura e tem que ser tudo no jeito certo, não é de qualquer jeito não, não é da forma desorganizada não. Aí ele foi, entrou em contato com o ancião da congregação, deve ter dado uns esporros, né? Que no outra reunião eles me chamaram para conversar e disseram que, por enquanto o meu cartão não tivesse chegado na congregação, eu não ia servir na congregação. Eu ia ficar afastado até meu cartão chegar. Aí já subiu o ódio de novo, né? Eu fiquei puto da vida. Fiquei estressado. Tome mais uma bombada em mim. Aí, beleza. Nisso, o ancião coordenador, que tinha que assinar o documento, tinha ido para o Congresso Internacional lá nos Estados Unidos, na época do Amor Nunca Falha, o Amor Nunca Acaba, que teve um Congresso Internacional e ele foi com a família. Então, não tinha como mandar meu cartão sem a assinatura desse ancião. Porque ele tinha que ler minha carta de recomendação, tudo, mas ele tinha que aprovar, e ele estava de férias com a família, né? Resumindo, foi um mês para esse meu cartão chegar. Quando o meu cartão veio chegar na congregação, não, antes, tem um ponto. Antes do meu cartão chegar na congregação, o que foi que aconteceu? A minha congregação, na época, estava terminando um salão do Reino Novo, e ia sair do antigo prédio, as duas congregações, ia se juntar com a outra congregação, ia ficar 3. Só que a outra congregação estava muito cheia e estava precisando dividir. Então, como o Betel agora está querendo reduzir despesas, né, pelo que eu sei, Betel decidiu não criar uma nova congregação. Decidiu dividir territórios e fazer migração de irmãos. Então, tirou 30 irmãos da congregação que estava cheia e botou para a minha, e tirou 30 irmãos da minha congregação e botou para outra. Só que nesse período, eu não sei qual foi a conversa desse ancião da Bahia com o meu ancião, e aí as coisas mudou tudo. Aí o que foi que aconteceu? Simplesmente, eles foram e, sem meu cartão ter chegado, fizeram a lista, e nessa lista meu nome foi designado para mudar de congregação. Vocês têm ideia disso? Eu tinha vindo para servir na congregação junto com meus avós, estava morando com meus avós, e simplesmente eles pegaram o meu nome, eu fui o único da minha família que fui mudar de congregação. Eu fiquei daquele modelo, eu cheguei e disse, eu não vou mudar. Não vou mudar, não vou mudar, não vou mudar, não vou mudar, eu vou ficar aqui, e acabou, e pronto, e acabou. E não mudei, não. Porque quem me conhece sabe que quando eu determino uma coisa, acabou. Não vou mudar e acabou. Vieram conversar comigo, que se surgisse uma oportunidade de ser servo ministerial, eu não ia ser recomendado, porque eu não estava sendo obediente. Aí eu fui e disse, olha, irmão, é o seguinte, a gente serve a Jeová onde a gente se sente bem. E se eu tô aqui e vim para cá, para essa congregação, porque eu quero servir aqui, e meu cartão tá aqui, não sei o que, não sei o que. Aí o ancião de lá ligou, olha só, o ancião de lá ligou, da Bahia, dizendo que meu cartão estava sendo enviado para outra congregação, e não para que eu estava. E eu fui e disse para ele, pois envie que eu não vou assistir uma reunião lá. Desse jeito. Envie, pode enviar, eu não vou assistir reunião lá, não. Aí ele foi começar a me chamar, disse que eu estava com espírito de rebeldia, entendeu? Começou a bater de frente comigo. Aí eu fui, fiquei daquele modelo, né? Eu só sei que não mudou. Aí foi nesse período que eu voltei para a Bahia, de férias, estava de férias, do meu curso do IFPB. Voltei para a Bahia. E aí, quando eu cheguei na Bahia, fui na congregação que eu tinha feito parte, bati boca com esse ancião, disse umas coisas, e aí a nossa relação já mudou. Só que os anciãos da congregação daqui já não tinham gostado da minha atitude, né? Aí chegaram na minha avó e disseram o seguinte, eu queria entender seu neto, porque seu neto quer privilégio, quer progredir, mas não para nas congregações, não para de viajar, sabe? Não para de viajar, porque ele mal chegou da Bahia e já voltou de novo. Eu olhei assim, beleza. Só passei um mês na Bahia, voltei novamente para Paraíba, mas não, eu estava passeando, porque eu estava de férias, eu queria viajar, porque eu já fazia o quê? 5 meses que estava em João Pessoa, eu queria viajar, porque eu adoro viajar. Resumindo a história, eu fui para a congregação, voltei para a congregação, que eles tinham me mudado. Não fui para que eles queriam que eu fosse, fiquei na da minha avó. E aí, nesse período que eu fiquei na congregação da minha avó,
simplesmente não me deram privilégio. Meu cartão já estava lá. Ele mandou o cartão para a congregação da minha avó, porque eu disse que ia ficar lá mesmo. E não me deram privilégio. Aí, nisso, eu comecei a fazer o curso de guia de turismo, né? Como eu falei para vocês no início, eu sou formado como guia. E aí, o ancião da Bahia, né, olhou para minha cara, isso no período ainda que eu estava na Bahia, e disse assim: como é que você vai ser guia de turismo? Eu disse: qual é o problema? Ele disse: porque você é um servo de Jeová e você vai ter que entrar na igreja católica para falar bem da igreja católica para as pessoas. Eu disse: meu irmão, você, olha, quem me conhece um pouco, não sei se tem alguém aqui que me conhece nessa live, mas sabe que eu sou um pouco de dizer na cara. Eu disse: então, se fosse assim, não era para irmão aqui da congregação fazer bolo de aniversário, porque eu conheço irmão que faz bolo de aniversário. Comemora aniversário? Não. Por que tá fazendo bolo? Não entendi. Meu irmão, isso é uma profissão, isso é um trabalho, meu querido. Não confunda. Igreja virou tombamento histórico do Brasil. Isso é cultura. Isso faz parte da nossa cultura brasileira. Isso não tem a ver com adoração, não. Se eu chegar numa igreja, eu vou explicar a história. Os portugueses colonizou a Paraíba em tal tempo, criou essa igreja tal, isso e aquilo, o ano isso e isso. Eu não vou estar falando sobre minha fé, nem a fé da igreja católica, não. Mas isso pode fazer os irmãos ter um pensamento errado. O problema de vocês é que vocês pensam muito no que o outro vai pensar. E eu não sou assim. Eu faço o que eu acho que é interessante para mim. Passou. Alder, isso foi um ancião que falou para você? Foi. Esse da Bahia. Ele me questionou porque eu estava fazendo o curso de guia. Foi. O interessante, eu tenho uma amiga, né? Ela é minha amiga ainda. Eu saí, mas ela continua minha amiga. Também eu não sei nem se ela tá, né? Que ela era meio assim, meio perdida, mas ela é guia de turismo, trabalha como guia de turismo ainda. E ela falava que passou maus bocados por conta do curso e da profissão dela, né? Porque é exatamente isso. Ela atua como guia e ela vai para todo lugar. Ela viajou para um estado aí que tem um templo de Buda. Eu não sei se você sabe, eu não sei. Mas tem um estado aí que ela foi para um templo de Buda, tirou várias fotos aí. E aí ela posta as fotos, né? Ela posta, porque guia, o trabalho dela, ela tem que mostrar onde ela está, né? E aí chamaram a atenção dela, falaram que ela estava postando no templo, não sei o quê, lelele, só que é a profissão da pessoa. Exato. E aí falaram para você. Aí falaram, questionaram, porque eu tinha me tornado guia, só que aí eu voltei para a congregação, né? E aí, eu era comissário, já formado, agora estava fazendo curso de guia, não aceitei a mudança de congregação, os anciões simplesmente cagaram para mim, me perdoe a palavra. Simplesmente me botaram no banco. Aquela alegria que eles tinham comigo por eu ter chegado, acabou. Nisso, eu não tinha mais privilégio de nada. E sem entender por que eu não tinha privilégio. Eu me questionava, porque eu dizia: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Deu uma travadinha, vamos esperar um pouco a Alder voltar. Eu acho que alguém ligou para ele de novo. Estou ouvindo. Não, tá me ouvindo? Acho que foi a internet. Agora voltou. Acho que foi a internet. E aí, tinha, como é que se diz? E aí eu fiz só uma parte depois que eu voltei. Uma única parte, uma leitura da Bíblia. Mas eu não era mais volante, não era mais leitor, não fazia mais limpeza, não estava mais em grupo. E nisso, eu comecei a estudar. E foi quando eu cheguei dentro do Instituto Federal, graças a Jeová, que eu comecei a abrir minha mente. Eu comecei a participar de rodas de conversa. Eu comecei a perceber que o que eu sentia sobre sexualidade não era um problema. Eu comecei a estudar, a pesquisar. Então, a partir dali, eu comecei a perceber que eu não precisava estar passando mais por isso, sabe? Então,
para mim já estava começando a fazer tanto faz. Então, toda reunião que eu ia, esperava que um ancião viesse conversar comigo, perguntar o que estava acontecendo comigo, o porquê, como é que estava a minha vida. Não, tanto fazia. Eu parecia uma pessoa invisível já, mas me cumprimentavam. Aí começaram a me questionar porque eu não estava mais indo ao campo. E eu disse, irmão, é porque eu estou estudando muito, trabalhando muito. Aí, meu filho, começou. É um materialista, e tome comentário. É um materialista, só quer fazer curso que afasta de Jeová. Só quer saber de profissão que vai afastar a espiritualidade. E aí a congregação começou a se afastar de mim mesmo, assim, ninguém mais me procurava, ninguém mandava mensagem, ninguém me tratava como um cristão. E eu simplesmente comecei a ser excluído, entendeu? Dentro da congregação eu era apenas um publicador, né? Um publicador, porque eu era desobediente, eu tinha passado por tudo isso, por essas humilhações, né? E passei na língua espanhola, passei na Bahia, passei aqui na congregação em João Pessoa, e sempre eu daquele modelo, pedindo a Jeová sabedoria, porque eu não aguentava mais de estar ali e sendo tratado como um cachorro. Para mim, a forma como eu era tratado em congressos, em assembleias, o zunzunzum, as críticas, eu como um varão, porque quem é testemunho de Jeová sabe que um varão ficar num banco é uma coisa muito chata, é péssima. Gente, quem acompanhou a live até agora, viu que eu era um cara ativo desde meus 14 anos. Imagina aí, do nada eu parar com tudo, eu parar de ser quem eu sou, eu parar de exercer tudo que eu fazia ali dentro. Só porque eu estava estudando, gente. Só porque eu estava fazendo uma universidade. Não podia ser um curso superior, mas era um curso técnico, que para eles era um curso que não agregava a espiritualidade. Sabe o que uma determinada irmã chegou para mim para dizer? Ô, irmão, porque o irmão não vai fazer um curso que o irmão vai poder exercer no novo mundo? Eu olhei assim para a cara da irmã, aí eu fiz assim, minha irmã, a irmã faz algo que a irmã não gosta. Mas tem tanto curso bom, meu irmão. Tem um curso de eletrotécnica, tem um curso de pedreiro, tem um curso. Eu disse, minha irmã, eu não nasci para viver na Pindaíba, não. Me perdoe. Não nasci para viver na Pindaíba, não. Eu vou estudar porque eu quero ser gente grande aqui ainda, nessa terra. Eu quero ter condições de ter uma vida tranquila e servir a Jeová. Não vou viver na mermice, não, que muitos aqui são ignorantes, né? Eu disse desse jeito. Sabe como passou a ser meu nome? Chuta aí. Materialista. Esse aí é materialista. E aí, meu filho, aí teve a última assembleia antes da pandemia, que foi em dezembro, que foi a assembleia lá no Pedra do Reino. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, parecia que eu não era ninguém. Um detalhe sobre mim, gente, é que eu era um cara conhecido na Paraíba, né? Então, você chegar aqui em qualquer circuito e perguntar por mim, todo mundo me conhece. Não sei agora, porque muita gente está saindo da organização, então os mais novos não vão saber quem eu sou. Mas eu tenho um histórico aqui, por eu ter sido pioneiro, por eu ter... Alder, antes de a gente passar para você falar, teve uma pessoa que fez essa pergunta aí para você. Ele está perguntando, pergunta ao Alder se ele recebia indiretas no discurso, partes ou comentários. Olha, eu acho que eu cheguei num ponto que nem isso eu mais prestava atenção, porque eu estava tão revoltado que, para mim, não significava mais nada. Eu estava lá, mas eu estava só de corpo presente. Eu não sentia mais nada. Eu estava tão angustiado com a forma que eu era tratado que eu não sentia, eu não prestava mais atenção se era uma indireta para mim, se não era, entende? Eu não observava isso. E detalhe... essas questões que você passou a não ligar, foi o que você usou a expressão, isso foi quando, mais ou menos? Isso já foi depois que eu voltei da Bahia. Eu já estava na congregação, depois de tudo deles mandarem eu mudar de congregação, eu não mudei e tudo mais. Então eu já não mais ligava, porque assim,
nada ali mais me afetava, porque eu não me sentia mais acolhido. Eu via que ninguém me procurava, eu via que ninguém queria contato comigo, eu via que ancião não me procurava, eu via que ninguém queria entender o que eu estava sentindo, eu via que meus amigos se afastou, as irmãs que eu tinha amizade não queriam mais conversar comigo. Então eu me sentia o quê? Um lixo. Eu ia para lá e me sentia um verdadeiro lixo. Eu, como jovem, eu tinha o quê? 2020 foi. 2019, eu tinha 20 anos. Então, eu com 20 anos de idade, eu estava me sentindo assim, a pior pessoa do mundo. Então, me reclamar para meus avós. Teve um servo ministerial que começou e casou com uma amiga minha e fez ela se afastar de mim. Eu fiquei puto da vida. Então, até hoje, eu tenho um ranço da cara dele. Se ele estiver vendo essa live, meu Deus, ele já sabe quem ele é. Porque eu tenho um ranço da cara dele. Se eu pudesse, eu dava um socão na cara dele, de ódio que eu tenho dele. Sabe? Porque é uma pessoa amarga, uma pessoa sem amor. Uma pessoa que tentou destruir outros privilégios de outros amigos meus, de irmãos. Manda o recado para ele, Alder. Manda o recado para ele. O único recado que eu tenho para dizer para ele é que quem está de pé, tome cuidado para não cair. Porque hoje eu estou muito bem, mas amanhã você pode estar no mesmo lugar que eu. É, isso aí. Tá certo? E ele sabe quem ele é. Ele sabe. Agora, ele... isso que você está falando, Aldo, isso é muito comum, muito comum. Muito comum. Agora, é uma coisa, vem a fofoca, né, vem o cochicho, e o pior, né, que a fofoca vem da liderança, né, dos anciãos, né, que espalha as coisas. Porque como é que as pessoas vão saber das coisas que aconteceram com você, se você não contou? Exatamente. Exatamente. E o que mais me magoou é o seguinte. Nesse período, esse tema homossexualidade não tinha nada a ver com nada, sabe? Não tinha nada a ver com nada, nada mesmo. Não entrava em nada. Inclusive, algumas pessoas teve um comentário que eu fiz lá no TikTok, que uma menina disse assim, olha aí o motivo que você saiu, você virou isso, você quer que as religiões te aceitem? Não. Aquilo ali fez parte, sim, do meu processo, mas do meu. Mas não tem nada a ver com minha saída. A minha saída da organização, eu estou deixando claro para quem está assistindo, não teve a ver com homossexualidade. Minha saída da organização teve a ver com a forma que eu fui tratado, o desprezo que eu tive dentro da congregação. Agora, os anciãos, eles quiseram usar isso como base. E eu vou chegar lá. Eu ainda não cheguei no ponto. Para o que aconteceu. Nesse período que eu fiquei mal, pela forma que eu estava sendo tratado, pela forma injusta, que ninguém me procurava, ninguém queria saber, eu era jovem. Eu disse, quer saber de uma? Vou me afastar. Fiz um textão, uma carta, em fevereiro. Parece que as coisas comigo só acontecem em fevereiro. Viu? Eu fui dissociado em janeiro, eu fui repreendido em fevereiro, eu deixei a organização. Eu me afastei da organização em 2020, em fevereiro de 2020. É um mês pesadinho para mim. Eu cheguei, fui, no fevereiro de 2021, escrevi uma carta. Isso foi antes de sair a pandemia, porque eu já não estava aguentando mais. Eu não suportava olhar para a cara daquela galera. Vocês têm ideia do que é você não suportar? Eu não suportava mais olhar para eles. Me dava ranço. Escrevi uma carta em 2020, perdão, gente, eu disse 2021, não é 2020. Em fevereiro de 2020, escrevi uma carta dizendo a eles que eu não queria mais que eles me procurassem para mais nada, porque já que eles tomaram a decisão de me tratar como lixo, eu não queria mais ser procurado e que eu ia parar de assistir às reuniões. Nesse momento, os três me mandaram mensagem, me ligaram e pediram uma reunião comigo. Os três. Não quis, não aceitei reunião. Foram bater na minha casa. O ancião da minha... Porque na frente da minha casa, da casa da minha mãe, ele mora um ancião, né? E aí ele foi lá, queria conversar comigo. Eu disse, o que eu tenho para falar, eu já falei na carta. Eu não quero mais conversa com vocês. Eu não quero mais, eu não quero. Isso não era a carta de dissociação, isso era uma carta de afastamento. É nova, né? A novidade que eu inventei. E aí, gente,
eu fui, nesse período, me afastei, eles respeitaram bastante, e a partir daí eu já fui começado a ser tratado como desassociado. Eu, até um certo período, estava num grupo que existia, porque quando eu fiz essa carta, foi no finalzinho de fevereiro, e aí, na verdade, na metade de março, houve a pandemia, estourou a pandemia, foi quando surgiu a alta da pandemia mesmo, março de 2020. E aí, era a reunião online, então eu nem entrava, nem queria conversa. Então, eu não sei o que é pregar por telefone, eu não sei o que é reunião online, eu não peguei nada disso. Me afastei. Então, eu já não tinha como ter aquele contato direto com os irmãos, né? Então, para mim, foi ótimo. Então, eu me afastei, passei um tempão. Mas, assim, quando eu ia na rua, um canto que eu vi um irmão, e os irmãos me tratavam como nada. Só falava oi, mas não puxava assunto. Um outro dizia assim, o irmão, a gente tá com saudade, a gente lhe espera na reunião, apareça, assista uma reunião online. E aí, nesse período, eu comecei a conversar com alguns amigos. Inclusive, eu queria muito, né, falar de um exemplo para mim, que sofreu muita injustiça em Pernambuco, né, que é uma das minhas inspirações que me fizeram também tomar a minha decisão de me dissociar, que foi meu amigo Lucas Vasconcelos. Não sei se vocês conhecem, ele é ex-pioneiro regular, lá da congregação de Recife, e ele era da língua espanhola, né, só não lembro agora o nome, ou língua espanhola não, língua de sinais da congregação de Recife, língua de sinais de Recife. Só não lembro qual é a congregação, porque parece que tem duas, né, de sinais. E aí Lucas passou por muita coisa e a gente era muito amigo mesmo. E aí, hoje, se eu disser assim para vocês, pessoal, não, antes de eu falar isso, eu tenho que terminar a história para falar sobre a questão da minha dissociação. E aí foi quando eu passei esse quase um ano, afastado, para me tomar uma decisão de me dissociar. E aí foi quando o Lucas conversou comigo, porque a partir daí eu já estava querendo seguir outros caminhos, eu já queria ir para festas, eu já queria beber, eu já queria conhecer novas pessoas, eu queria me permitir meus sentimentos, mas eu me prendia por conta porque eu ainda estava associado à religião, então muita coisa eu me prendia, porque eu tinha medo, sabe, do que poderia acontecer. E aí eu botei na minha mente, eu já passei por uma comissão judicativa uma vez, mas duas é demais. Não vou. E os anciãos começaram a falar da minha avó, porque eu meti o pau nos anciãos, na rua. Se eu visse irmão viesse falar merda, eu dizia, eu não gosto dos anciãos, eu não acredito nos anciãos, eu acho que eles não são designados por Jeová, eu não acredito que esses homens fazem do que fazem, e vocês vêm me dizer que isso é Jeová, isso não existe, não existe, não existe, não existe. E assim, foi na casa da minha avó dizer que eu estava tendo atitudes de opositor, não foi de apóstata, tá, gente? Ainda não foi apóstata, foi de opositor. E aí eu meti o cacete mesmo. Só que eles estavam de boa, né? Nenhum momento me chamaram para conversar, nenhum momento me procurou. E aí foi quando esse meu amigo Lucas me procurou e disse para mim, olha, é o seguinte, você pretende continuar na organização? Eu disse, amigo, sinceramente, eu não tenho mais interesse. Ele disse, por que você continua ainda? Ah, amigo, por conta da minha família, da minha avó, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você acha que viver assim, para você, ele faz bem? Você não tem mais convívio, você não tem mais associação, as pessoas lhe tratam como tanto faz. E aí eu pensei, estudei a ideia e disse, não, eu vou me dissociar. Porém, hoje, sendo muito sincero e vendo tudo, porque assim, gente, eu tenho que ser também honesto com vocês. Eu não sou aquele dissociado que rejeita todos os ensinos da organização. Então, eu quero deixar muito claro aqui nessa live que eu ainda não sou aquele dissociado que rejeita todos os ensinos. Tem muitas doutrinas que eu não concordo. Doutrina da desassociação, para mim, isso é uma palhaçada, isso é uma forma de dominação, isso é uma forma de tratar as pessoas como cachorro, e eu, se falar comigo, eu falo. Eu não concordo. Jesus é amor. Jeová é amor. E se Jesus estivesse na Terra, ele jamais trataria as pessoas dessa forma.
Então, para mim, o que eles fazem é um domínio de mente. Isso é ridículo. E eu digo na cara de qualquer um. Qualquer um. Entendeu? Para mim, desassociação é a pior coisa que eles botaram dentro da religião. Ideias humanas. Não existe biblicamente isso. Ostracismo. Uma pessoa que proíbe a outra de progredir, de falar com o outro, isso se chama pessoas. Ostracismo. É ostracismo? É assim mesmo, né? Que se fala. Acho que é isso mesmo. É isso aí. E assim, não concordo, mas eu também entendo e respeito, porque eles são alienados. Porque eu já fui. Quantos amigos eu deixei de falar? Quantas pessoas que eu amava eu me afastei? Porque eu entendia que aquilo era verdade. Então, gente, eu não posso julgar aquelas pessoas que vivem isso. Quem está errado é o corpo governante. Eles são dominados, eles são pessoas que, infelizmente, acham que é certo. E a gente, infelizmente, precisa respeitar. Porque eu não posso julgar. Tudo certo. Tem algumas doutrinas, como, por exemplo, paraíso, trindade, inferno, dentre outras doutrinas, que meu posicionamento continua o mesmo. Eu não mudei. Eu continuo acreditando na vida terrestre. Eu continuo acreditando que existe um número de 144 mil. Tem doutrinas que eu continuo acreditando normalmente. Não mudei. Entende? Agora, aniversário, desassociação, dissociação. Isso, para mim, é fora de contexto. Isso não existe. Então, nenhum testemunho de Jeová venha me chamar de apóstata. Porque hoje eu recebi vários ataques no meu WhatsApp. Entendeu? Não faça isso, não faça isso. De pessoas que estão fora, inclusive, e que veio me aconselhar a não fazer. Pessoas que estão desassociadas, não foi de nenhuma testemunha de Jeová, mas pessoas que saíram e vieram no meu privado pedir para mim não fazer isso, para mim não vir para essa live. Mas eu quero dizer a vocês que vocês têm que ter a mesma coragem que eu estou tendo. Porque isso aqui não se trata de uma apostasia, pessoas. Isso aqui se trata de um sentimento que eu tenho. Muitas pessoas hoje estão sabendo da minha história. Porque quando foi anunciado lá, no dia 27 de janeiro, que eu não era mais testemunha de Jeová de 2021, quando eu me dissociei, só disseram, o anúncio é que o irmão Alder Hermerson não é mais testemunha de Jeová, e não disseram para vocês o porquê eu saí. Porque eles são hipócritas. Porque eles são hipócritas. Eles não chegam para lhe falar a verdade. Eles só falam o que convém a eles. E vocês tinham que saber que eu sou dissociado. Para todo mundo do meu circuito, eu sou desassociado, porque eu sou gay, não é. Isso é mentira. O fato de eu ter deixado a organização não tem a ver com minha sexualidade. E eu bato 1000 vezes quanto for preciso. Minha sexualidade, ela só veio com 7 meses após eu sair da organização. Então, não venham me acusar, porque os anciões é safado e fazem isso. Eles são uma classe, uma raça nojenta que fazem isso. E eu não tolero esse tipo de atitude. Eu não tolero. Porque sejam honestos. Eles têm que ser honestos. Eles sabem que o motivo da minha saída não foi isso. Eles sabem do que eles me desprezaram, do que eles me pisaram e do que eles me humilharam. Então, não venham querer dizer que foi isso. E hoje, eles dizem que eu... Olha assim para os irmãos. Olha aí, ó, o motivo que ele saiu. Aí, a maior resposta está aí. Eles arrumam uma justificativa, gente. Entende? Então, eu hoje não vejo amor ali dentro. Me dissociei em janeiro, fiz minha carta. O nosso colega aqui, Jefferson, viu minha carta, eu mandei para ele. E deixei claro que sabia que não seria feliz no mundo, mas muito menos na organização, enquanto existisse pessoas de mau caráter na dianteira. Porque, gente, muita gente da dianteira faz o que quer. A Testemunha de Jeová tem um programa que se chama Escolhidos. Paparicados. Se você é filho de ancião e você cometeu um pecado, meu amor, beijo, não se preocupe não que você não é repreendido não, viu? Pode aprontar bem muito. Eu aqui, Alder, o apocalíptico,
Eu sou o apocalíptico. Se eu abrir minha boca para falar a quantidade de gente que passa pela homossexualidade dentro da congregação, é tanta desassociação, é tanta, vocês não têm noção. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque eu entendo que o que eu não quero para mim, eu não dou para o outro. Eu entendo que eles não são preparados para aconselhar, eles não são preparados para ajudar, eles não são preparados para ouvir, porque tudo eles demonizam, tudo eles entendem como isso é a obra do maligno. Então eu não vou botar uma pessoa que está lá dentro que luta com isso, expondo. Eu não vou expor, sabe por quê? Porque eu espero muito que essa pessoa se aceite, eu espero muito que essa pessoa se ame e não passe pelo que eu passei, porque eu fui muito humilhado. Eu nunca fui humilhado na minha vida como eu fui lá dentro. Eu nunca fui humilhado por anciãos. E, gente, eu bato o peito e digo, nunca digo nunca, mas eu acho muito difícil eu voltar a ser testemunha de Jeová. Mesmo concordando com muitas doutrinas, mesmo acreditando em muitas coisas lá de dentro ainda, mas eu acho muito difícil eu voltar. Porque eu jamais vou deixar de perder a minha essência. Essa essência aqui dessa pessoa que eu sou. E sabe o que foi que eles fizeram recentemente? Marcaram um pastoreio lá na casa da minha avó e solicitaram a minha avó para não receber nem eu nem minha mãe, porque minha mãe é desassociada por fornicação, saiu em 2017. Minha mãe, assim, se ela quiser votar, ela pode até votar, porque ela não tem problemas para votar assim diretamente, porque mãe também, ela é como eu, ela discorda de algumas coisas, mas muitas coisas ela ainda concorda. Mas eu, Alder Fonseca, posso até mudar a minha cabeça, porque eu nunca digo nunca, né? Aquele que a gente começou no início da live, Jefferson. Nunca diga dessa água não beberei, nem desse pão não comerei, porque a gente come e bebe. Mas eu não pretendo, enquanto a organização for dessa forma, enquanto não tiver esclarecimentos verídicos, eu não tenho interesse nenhum de retornar para lá. Porque eu acho e acredito que a forma como eles humilham as pessoas que passam pela bissexualidade, homossexualidade, é ridícula. Eles não têm preparo nenhum para ajudar. Eu passei por muitas dores. Eu fingi ser uma pessoa que eu não era para agradar muitas pessoas ali dentro. Mesmo não praticando o ato, mas eu sofri muito. Eu sofri muito. Vocês não têm ideia de como eu sofri ali dentro. Fingindo ser uma pessoa que eu não era. Isso me causa muita dor. Até hoje. Porque quem me conhece, quem conhece minha história, sabe o quanto eu amo a Jeová. Quem conhece a minha história, sabe o quanto eu respeito as doutrinas da organização. Mas a partir do momento que elas vão encontrar quem eu sou, a minha essência, quando eles chegam na casa da minha avó e diz assim, a irmã não pode receber Alda Emerson na sua casa porque ele não mostra sinais de arrependimento. Minha avó não quer me receber mais na casa dela, gente. Vocês têm ideia do que é uma religião de sua família? E eu disse na casa da minha avó. Ela adoeceu esses dias, faz uns 6 meses aí, esses dias não, uns 6 meses. Precisou de acolhimento no hospital de irmãs. E se não fosse minha mãe, minha tia, minha mãe desassociada, minha tia que é lésbica, minha avó tinha ficado igual uma jogada no hospital. Porque as irmãs não queriam ir por causa do Covid. Só foi uma ou foi 2 irmãs, ficar um dia ou foi 2 dias. Porque eu fui na casa do... Mandei mensagem pro ancião, fui na casa não, mandei mensagem pro ancião e solicitei. E não gostaram, não. Foi dizer ao meu avô que quem tem que fazer isso é ele, não eu, que sou desassociado. Ou dissociado. Vocês acreditam a capacidade que eles têm? Gente, esses homens, eles tentam destruir minha família de uma forma que cada dia eu tenho um nojo. Eles tentam afastar meus avós de mim de uma forma que eu digo à minha avó todos os dias. A tendência de eu voltar para ali é muito baixa. Porque tudo que eles fazem, tudo que eles me expõem, a forma como eles me tratam, faz eu ter mais abuso da organização. Eu sei, gente, que tem muitas pessoas sinceras lá dentro. Sei que tem muitas pessoas que gostam de mim.
muitas pessoas que é verdadeiras comigo, mas tem muitas que querem ver minha caveira. E euzinho aqui, ó, não vou retroceder, sabe? Não vou aceitar pisada, não vou aceitar humilhação, não vou aceitar ninguém querendo ser o que não é, tentar afastar eu da minha família. E essa mensagem vai para um ancião da congregação que eu fiz parte, porque esse belezinha acha que ele é o quê? O dono de quê? O dono da verdade? Vigia, irmão, vigia. Vigia, porque amanhã pode ser tu. E eu digo a vocês, pessoas, não vale a pena, batam de frente, lutem. E meu conselho hoje que eu digo é, não se dissocie. Eu me arrependo, Jefferson. Sabe por quê? Porque se hoje eu não tivesse me dissociado e eles tentassem me desassociar, eu ia botar eles na justiça. E um dos meus arrependimentos é porque eu hoje não tenho mais direito de fazer nada, porque foi uma decisão que eu tomei. Eu assinei uma carta. E quando a gente assina uma carta, a gente está altamente dizendo que não quer mais. Então, eu me arrependo de ter me dissociado, não por conta da religião, mas por conta do que eu tenho passado com minha família. Eles querem destruir minha família, eles querem afastar meus avós de mim, da minha mãe. E eu hoje tenho que evitar ir na casa da minha avó por conta disso. Porque ela fica numa situação tão complicada, que ela é idosa, né, gente? Ela tem 68 anos, ela é uma pessoa que é... Como é que eu posso dizer a palavra? Ela é muito, assim, focada nas coisas de Jeová. Então, eu tenho que respeitar. Me dói saber que minha avó, ela passa por isso, porque ela olhou para minha cara e disse que se tudo está acontecendo, a culpa é minha. A culpa é minha de tudo isso estar acontecendo. Porque foi eu que escolhi isso. Então, hoje eu evito muito ir lá por conta disso, porque eu não gosto de ver ela numa situação de ter que agradar o neto ou agradar a dianteira da congregação. Porque, no fundo, ela sabe que Jeová não é isso. Ela sabe que Jeová é amor. Ela sabe que Jeová jamais me trataria dessa forma. E mais do que nunca, ela tanto sabe que ela sabe que a forma que eles me tratam não é a forma correta. Entendeu? Ela sabe que isso não vai me fazer voltar para a organização. Não vai. Eu tenho um amigo que está assistindo a live e eu queria muito falar sobre ele. Ele é um jovem que até recentemente era servo ministerial de uma congregação daqui de João Pessoa, eu só não posso citar nomes, nem congregação, e que foi também uma experiência muito grande para mim. E eu incentivei ele a deixar o cargo de servo ministerial. E a gente tem uma amizade muito forte. E eu incentivei ele a deixar o cargo de servo ministerial, porque ele não acredita em nada dali também. Mas na assembleia que teve aqui em João Pessoa, ele foi o único associado que me abraçou na frente de todo mundo. E eu fiquei chocado. Ele me cumprimentou, me abraçou e falou com minha avó. E falou muito bem de mim. Minha avó ficou assim, ó, olhando para a cara dele. Mas falou. E eu agradeço, amigo, por tudo. Eu sei que você está vendo esse vídeo, eu sei que você está na live. Saiba que você é um dos amigos que eu amo, que eu admiro, e que você é uma experiência muito grande, e sei que você vai ser forte. E o conselho que eu dou a ele é, se afaste, mas não se dissocie. Porque você não merece passar por isso com sua família. Você não merece perder amor de pai e de mãe por conta de pessoas opressoras. Para mim, o nome disso é opressão. E vocês não merecem. Se afaste, não deixe eles ter reunião com você. Quer marcar uma reunião? Fuja. Fuja. Porque, olha, os anciãos, eles são policiais disfarçados de anciãos. Viu? Os anciãos, eles são policiais disfarçados de ancião. Pode falar, Jefferson. Rapaz, foi impactante, hein? Muito bom, Alda, muito bom mesmo. A gente viu que veio do coração, hein? Veio do coração mesmo. Né? E é muito complicado, é muito triste, né? Porque, assim, pelo que eu entendi, a sua avó, ela é muito próxima de você, né? Bastante. Muito, muito mesmo. E são pessoas de idade, pessoas que precisam, né? Mais ainda das pessoas, da família, porque, na verdade, sempre é a família que vai estar do lado, né?
é dito, não, aqui na congregação você tem uma família. Mas nem sempre é assim. Quando a gente precisa, a única que ajuda de verdade é a família de sangue. A única que ajuda. No momento difícil, os irmãos não vão. Às vezes, quando vão, é porque alguém pediu para ir. A gente está precisando de ajuda, a gente está precisando de visita, quem é que pode ir? Eu me lembro que faziam isso na minha congregação. Fulano de tal está lá no hospital, quem é que pode ir? Pega o nome. Mas não é algo assim, não. Voluntário. Eu vou. Tem que ser alguma coisa que alguém mandou. Entendeu? Exatamente. É uma coisa O amor deles é só de Bíblia. O amor deles é só de Bíblia e de palavra. O amor deles não é de ações. Sabe, Jefferson? Eu costumo dizer isso. Tudo é condicional. Enquanto você faz o que eles querem, você é bom. Você é a melhor pessoa do mundo. E quando você muda, você discorda, você passa a ser crítico, você não presta. E o meu problema lá é isso. E eu sempre falo, do que adianta eu voltar para um lugar que eu não vou mais me calar? Para quê? Eu posso até concordar, porque fé, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês podem até dizer assim, como é que tu ainda concorda com isso, com aquilo outro? Gente, fé é uma coisa que se constrói. Fé não é uma coisa que se acaba da noite por dia. Eu, às vezes, tenho visitado alguns cultos, algumas igrejas, não porque eu quero entrar nelas, mas porque eu quero poder sentir o que é as outras religiões. E quando eu chego em várias doutrinas, eu não sinto verdade. Eu não sinto Espírito Santo. Eu não sinto nada. E eu digo para vocês, a nossa fé é o que faz a gente ter o nosso amor a Jeová e faz a gente estar próximo dele, porque religião, gente, não faz você ter nada. Eu olho para mim e digo a vocês, eu digo para vocês de verdade, eu não me vejo em doutrinação mais. Eu sou líder, eu sou uma pessoa grande, eu adoro política, hoje eu amo política, assim, de uma forma extrema. Eu acho que é importante, meu posicionamento político é uma coisa que hoje não abriria a mão mais, é de dar posicionamentos políticos, e eu não consigo estar num lugar onde eu sou tratado como uma bolha. Sabe, Jefferson? E para mim... É muito limitante, não é, Alder? Isso. E eu sei que eu não vou crescer lá, porque se um dia eu decidisse voltar, eu voltaria sabendo que eu ia ser tratado como pior do que quando eu era antes de eu me dissociar. Uhum. A minha humilhação ia ser 10 vezes pior. É verdade. E eu não estou disposto. Sabe? Eu não estou disposto. A gente sabe, né, que muitas pessoas passam o que você passou e aguenta, eu vou dizer, suporta, né, por vários motivos, e cada um tem os seus motivos. Só que é muito difícil você ir para um lugar e você ser tratado como nada. E isso acontece. Eu acredito totalmente, porque eu sei que não precisa, feito o Aldo, que aconteceu com o Aldo, não precisa nem ser anunciado. Mas quando você muda o comportamento, automaticamente as pessoas se afastam. Porque é um amor condicionado. Como o Aldo falou, existem pessoas de bom coração, porque elas são assim. Mas o ensino é que você fique o tempo todo condicionado a amar ou se aproximar das pessoas apenas se que aquela pessoa preencha a característica para ser amado. Se não preencher aquelas características, automaticamente as pessoas se afastam de você. Então, é muito difícil você ir para um ambiente que as pessoas te julgam, fazem fofoca, fala aquele disse-me-disse, né, inventam coisas, porque a fofoca sempre alguém aumenta alguma coisa e coloca em verdades para dar aquele gosto de coisa nova, né, e a pessoa se submeter a isso, né, apenas porque quer fazer praticar a sua fé, quer servir a Deus, e para fazer isso
tem que se humilhar. E o pior, né, quando a pessoa está na condição de desassociado ou dissociado, é que agora já tem o carimbo para autentificar aquele afastamento. Porque antes disso já existe, né? Ah, ele é má influência, ah, ele está faltando reunião, ah, não sei o quê. Aí já começa a te escantear. Mas quando é anunciado, ali é o carimbo para te credibilizar a te tratar feito um lixo. E isso é muito doloroso. E o pior, Jefferson, também é o seguinte, que isso que eles fazem é uma forma de manter as pessoas sobre prisão, aprisionamento, porque se eles são a verdade, porque hoje eu não entendo mais que eles são a verdade, hoje eu entendo que eles buscam a verdade. Eles tentam ser santos, mas não são santos. Mas se eles creem que eles são a verdade, que medo é esse deles não poder falar com quem já saiu? Se você está tão forte na sua fé, por que eu vou te desviar? Se eu tenho uma verdade, porque você vai me tirar da verdade? Eu não entendo. Por que é que a religião falsa permite a Testemunha de Jeová conversar com os membros, mas a Testemunha de Jeová não permite os membros de ir lá conversar com a gente? É estranho. Por que é que eu não posso ler publicações que não seja da organização? É normal um negócio desse? Por que eu não posso fazer universidade? Olhe que na organização não ensina que não pode fazer. É questão de consciência. É questão de consciência? Lá dizendo que não se aconselha? É a mesma coisa de minha mãe dizer assim, meu filho, por mim você não faz, mas quiser ir, você vá. É a mesma coisa, gente. É como se fosse uma mãe dizendo não para você e você dizendo eu vou fazer. Então, gente, a universidade, eu quero deixar muito claro, porque hoje eu sou estudante de ensino superior. A universidade, gente, ela só abre mais a nossa mente. E o medo deles é esse. É que as pessoas, que os jovens, eles estudem, porque eles sabem que quando a gente estuda, a gente sai daquele círculozinho. Eles sabem que quando a gente estuda, a gente não passa a concordar mais com aquele forma de vida. Um servo ministerial olhou para minha cara e disse assim, a minha melhor faculdade é o serviço de pioneiro. Eu olhei para a cara dele e disse, e o serviço de pioneiro vai te encher o bucho? Tá vendo? Gente, é ridículo. Dê o melhor a Deus. Trabalhe para Deus. Mas não esqueça que você tem que sobreviver. E você não precisa. Você que está ouvindo essa live, você não precisa estar na humilhação, não. Você não precisa trabalhar ganhando um salário mínimo, porque a organização ensina que o Armagedon vai vir daqui a 1 mês, 2 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque, olha, esse moidinho de Armagedon não é de hoje que eu escuto, não, viu? É desde 1914. É verdade. Então, assim, vamos ser sinceros. Essa questão que é falada, né? Você quer fazer, você quer trabalhar com o que você gosta. Isso é a coisa mais normal do mundo. Uhum. Mas lá você tem que evitar, tem que fazer trabalho simples, trabalho no meu período, dedicar à pregação, tudo para que você não tenha nenhuma forma de pensar diferente. Porque quando você se dedica aos estudos, você vai ter contato com livros, vai ter contato com pessoas, né? Quando você passa mais tempo trabalhando do que lendo as revistas, você vai estar tendo contato com outras coisas, e isso é muito perigoso, porque é uma forma de você abrir a sua mente e você não enxergar mais a forma que é enxergado lá. Ô, Alder, a gente vai chegando aqui ao fim da nossa live. Sensacional, sensacional, Eu que muito agradeço. bom. Muito bom. E isso que você falou aí, das críticas que você recebeu, né, quando você compartilhou no Stories, é exatamente isso o que a organização quer. A organização quer silenciar as pessoas que saem. Não quer dar direito para as pessoas falarem o que aconteceu. E é por isso, Jefferson, que eu digo a você, se você é desassociado, se você é dissociado,
eu não sei, como eu falei, eu até tinha falado para Jefferson, não é sobre a sua fé. Eu não tenho a mente de todo mundo. Muitas coisas que talvez você não concorde, eu concordo. Muitas coisas que eu não concordo, eu expus aqui. Mas expressa a sua fé, converse pouco, traz para a gente também essa vivência, né? Mostra para as pessoas as suas dores, porque muitos estudantes, eles querem saber o que acontece dentro da organização. Vocês acham que as pessoas que estão entrando não vão pesquisar? Vai pesquisar. E eles têm que saber o que realmente acontece. Eles têm que entrar conscientes. Eu não julgo quem entra. Eu fico triste, porque eu sei que se essa pessoa não quiser mais servir, como agora eu fiquei sabendo que um filho de um conhecido aí se batizou com 10 anos. Isso é a idade de se batizar, gente? Não é, gente. Uma criança, quando esse menino tiver com 20 anos, e tudo indica que esse menino, olha, vai dar, viu? Aí quando for, é difícil, né? Verdade. Mas obrigado, viu, Jefferson, aí pela oportunidade. Que Jeová abençoe você. Você é uma pessoa de luz, uma pessoa incrível e que Jeová tem trabalhado muito na sua vida. Enquanto as pessoas lhe criticam, eu lhe admiro. Eu lhe admiro pela pessoa e pelo ser humano que você é. Pela forma como você trata as pessoas, pela forma como você ouve e como você escuta. E tenha certeza, Jefferson, não se deixe abalar. Porque o que estão fazendo, tanto com você quanto com sua esposa, no grande dia da ida de Jeová, Jeová vai descontar tudo. Porque vocês são pessoas incríveis. Saiba disso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Aldo. Muito obrigado mesmo. Parabéns pela coragem de falar a sua experiência, contar para as pessoas, né? E eu queria só que você se despedisse das pessoas, deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão lhe vendo, talvez algum amigo que você tinha, né, que talvez vá ver a live por curiosidade, ou um estudante, ou uma pessoa que está nesse período de transição, de questionamento. Eu queria que você deixasse essa mensagem antes de a gente finalizar. Minha mensagem para você que ainda está dentro da organização, ou você que pretende entrar, ou você que é um amigo meu, que já foi muito próximo, é dizer para você que vá no seu tempo, certo? Não precisa se desesperar, não precisa deixar de ser quem você é. Viva da forma que você acha que é o melhor, mas lembre-se que tudo há uma consequência. Então, se você pretende se dissociar, se você pretende se desassociar, primeiramente, eu não aconselho ninguém a ser desassociado, mas pense direitinho, tá certo? E lembre-se que Jeová ama todos vocês. Jeová ama vocês, independente de qualquer forma, porque Jeová é um Deus de amor. Então, não se culpem, não se martelize. Tá sofrendo humilhação, tá sofrendo, tá sendo pisado? Busca a ajuda das pessoas que já passaram por isso. Procure informações. Não se calem, não entrem em depressão. Sabe por quê? Porque é isso que eles querem. Eles querem ter o domínio sobre vocês. E a gente que já passou por isso e sabe como é, não vamos deixar. Então, se você se sente mal, se sente triste, ou você que é meu amigo e que acha que precisa conversar comigo, me procura. Vocês sabem onde me encontrar. Meu Instagram é Alder_Fonseca, ALDE_Fonseca. Vocês podem estar lá me seguindo na rede e podem mandar mensagem. No que eu puder ajudar, estarei disposto, de coração aberto, para estar contribuindo na minha ajuda a vocês, tá bom? E mais uma vez agradeço ao canal Pioneiro pela oportunidade de estar aqui expressando todos os meus sentimentos e alegrias que eu tive fora e dentro da organização. É isso aí. Minha gente, obrigado mais uma vez. Aguardo vocês nas próximas lives e aguardo o Alden nos próximos encontros aí. Quem sabe lá no TikTok também, né? Tchau, Alden. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau.